Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José. Amém. Meus amigos, olha só, eu mandei hoje aí no WhatsApp de vocês uma sugestão de uma aula do Padre Paulo Ricardo, que foi enviado por uma das pessoas que ficaram com dúvida ontem sobre a intercessão pelas almas do purgatório. É uma aula, assim, Padre Paulo Ricardo não tem nem o que, assim, não tem como classificar, né. Então, assim, quem puder assistir, assista essa aula, tá bom? É preciso deixar claro o seguinte, conforme a doutrina católica, tá, a doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, atenção, quando nós rezamos pelas almas do purgatório, nós não estamos rezando pela salvação das almas do purgatório. As almas do purgatório já estão salvas, elas estão apenas sendo purificadas das suas imperfeições no purgatório, tá? Isso precisa ficar, assim, muito claro. Olha só, você já deve ter passado por uma situação em que você, depois de alguns anos, encontrou alguém e você falou: "Nossa, essa pessoa, ela mudou, ela tá mais madura, né, tá melhor". O que que aconteceu ali? Aquela pessoa passou por algumas experiências na vida dela e que ela foi amadurecendo, ou seja, a personalidade dela foi mudando, melhorando, evoluindo. Isso acontece com todos nós. Alguns evoluem e outros involuem. Mas o fato é que esse movimento de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento da nossa própria personalidade se dá aqui na Terra em vida. Quando nós morremos, a nossa personalidade ela se fecha e não é possível mudá-la. Não é possível evoluir. Eu vou colocar um evoluir aqui entre aspas, porque não é uma palavra, não é um termo católico. Não é possível mudar a nossa personalidade. Quando nós morremos, a nossa personalidade ela se fecha, de modo que não é possível você crescer, por exemplo, numa nova morada espiritual, numa nova morada do castelo interior. Essas moradas, elas acontecem, essas evoluções, esses crescimentos na vida espiritual, eles se dão enquanto nós estamos aqui. Por isso que o momento de nós crescermos na graça é exatamente aqui, enquanto nós estamos com o nosso corpo e alma, juntinhos, porque foi assim que Deus nos fez. Portanto, os santos, quando eles crescem na intimidade com Deus, eles crescem exatamente aqui na terra. E quando eles morrem, o que que acontece? Esta possibilidade de mudança de personalidade, de crescimento, se fecha completamente e ele vai colher os frutos do que ele plantou aqui na terra. Evidentemente, como eu estou falando de um santo, né, ele vai receber lá na glória celeste o que é devido às suas boas ações aqui na terra, tá certo? Então, isso precisa estar muito claro. O momento de nós crescermos na vida espiritual é exatamente enquanto nós estamos vivos, porque depois que a gente morre, a gente, se Deus quiser, nós seremos salvos, né? Senhor, olhai para a nossa miséria. Sendo salvos, essa possibilidade de crescimento, por exemplo, de uma morada para outra, não existe, ela se fecha. Portanto, todas as vezes que nós, ou que a igreja reza, pelas almas do purgatório, nós não estamos rezando pela salvação das almas do purgatório, nós estamos rezando para que a purgação delas e esse sofrimento seja imediatamente abreviado. É isso. Nessa aula do padre Paulo Ricardo, ele explica isso muito bem. Acho que são 57 minutos. Vale muito a pena você reservar um tempinho para você assistir essa aula do padre Paulo Ricardo. Tá certo? Ok. Isso aqui precisa ficar assim muito claro para nós, porque depois que morre,
não é possível mais se salvar. Ou você está salvo, ou você está condenado, porque imediatamente nós estamos diante do juízo particular. Quando você morre, você recebe, você é julgado e ali você vai ou para o purgatório, que são as almas que já estão salvas, né? Elas estão apenas sendo aperfeiçoadas, ou imediatamente para o inferno, tá bem? Então, vamos seguir aqui nas nossas reflexões sobre por que nós devemos sofrer, afinal de contas. Sua necessidade de conversão. A oitava razão pela qual você está sofrendo pode ser esta: Deus, que deseja sua salvação eterna acima de tudo, está fazendo tudo ao alcance dele para tirá-lo do grave perigo de perder a alma. Ele está tentando convertê-lo de uma vida de pecado para uma vida de graça e virtude. Deus quer você no céu. Ele deseja ardentemente que você consiga ganhar aquela coroa brilhante de glória maravilhosa que ele lhe preparou desde toda a eternidade. Agora, pode ser que o estado da sua alma seja tal que, se você morresse como está, não poderia ser admitido no céu, mas seu destino seria habitar para sempre na treva exterior, onde há choro e ranger de dentes. Em outras palavras, você pode estar vivendo no estado de pecado mortal. Possivelmente, você vive em inimizade aberta com Deus. Você pode ser um daqueles que as Sagradas Escrituras chamam de tolos, um daqueles que se vangloriam de não acreditarem na existência de Deus. Você pode ser um ateu ou descrente fingido. Eu digo fingido porque nenhum homem que use sua razão corretamente pode com honestidade acreditar que Deus não exista. Todos os que negam a Deus simplesmente desejam que ele não exista. Neles, o desejo é o pai do pensamento, o desejo de estar livre das restrições dos 10 mandamentos, para poder satisfazer suas paixões sem temer o inferno constantemente pairando sobre suas cabeças, é o que leva os chamados ateus e descrentes a serem tão verborrágicos em tentar convencer o mundo de que Deus não existe. Se você, que lê estas palavras, for um desses tolos que dizem em seu coração, não em seu intelecto, não há Deus, então você está vivendo uma inimizade aberta com Ele, e sendo assim, em perigo de condenação eterna. Ou você pode pertencer a outra classe de pecadores. Talvez você seja deveria ser, ou seja, um católico afastado, alguém que abandonou a prática da religião. Você acabou encontrando na fé um obstáculo para o sucesso e avançando no mundo, nos negócios, na sociedade ou na política. Ou pode ser que você tenha tido dificuldades com a rígida lei moral do Evangelho e achado que cumprir os mandamentos fosse muito difícil. Em geral, as pessoas têm mais dificuldades com os mandamentos, sobretudo o sexto e o nono, do que com todas as verdades e mistérios propostos à crença. Ou talvez você tenha se enredado num casamento ilícito, ou tenha se envolvido com más companhias, ou entrado em sociedades secretas e condenadas. Seja qual for o caso, sua vida pode ter sido assim uma vida de infidelidade a Deus e, portanto, cheia de pecados de toda sorte, de modo que você corre o risco da condenação eterna. Ou talvez você pertença a uma terceira classe de pecadores. Exteriormente, você não abandonou a fé, mas cometeu tantos pecados que eles superam os cabelos de sua cabeça. Podem-se incluir aí as missas e sacramentos negligenciados, as maldições, juramentos e blasfêmias, os pecados de raiva, ódio e vingança, a glutonaria e a intemperança, os pecados de impureza em pensamento, desejo, palavras e atos, os escândalos pelos quais você causou o assassinato espiritual das almas pelas quais Cristo morreu dolorosamente na cruz, as mentiras, difamações e calúnias, a desonestidade e injustiça,
em uma palavra, seu total desrespeito pela lei de Deus. Você está desperdiçando a maior parte da vida no pecado mortal, e o perigo de ser condenado para sempre o segue como uma sombra. Ou, por fim, sua vida pode ser uma vida de pecado secreto. Aos olhos dos homens, que só podem julgar o exterior, você passa por um cristão exemplar, mas aos olhos de Deus, que sonda os recônditos do coração, você é um sepulcro caiado, cheio de iniquidade oculta. Um dos exemplos a seguir pode se encaixar no seu caso. Não são poucas as pessoas, jovens e velhas, casadas e solteiras, que, como todo missionário experiente e mestre de retiros sabe muito bem, e como toda missão e retiro revela, vivem no lamentável estado de pecado mortal, embora exteriormente pareçam muito piedosas e virtuosas, porque estão recebendo os sacramentos indignamente. Elas vão à confissão regular e frequentemente, mas se trata de um mero exercício rotineiro. Não estão convertidas. Não têm a intenção de romper com o pecado. Existem jovens viciados em pecados graves, sobretudo de impureza, e que continuam a se expor a ocasiões desses pecados, como livros pecaminosos, danças, festas, teatros e, em particular, companhias pecaminosas. Eles se confessam e comungam com grande regularidade, mas infelizmente, todas as vezes que recebem o sacramento se tornam mais culpados diante de Deus. A verdadeira conversão inclui a firme resolução de evitar a ocasião voluntária do pecado mortal. Sem isso, não há perdão. Assim, há pessoas casadas, não poucas, que apesar da confissão mensal ou semanal, continuam com frieza deliberada a pecar gravemente contra o santo estado do matrimônio, ou contra a sacralidade do direito à vida que Deus deu aos seus filhos. Agindo com base em padrões de moralidade neopagãos, elas ousam contrariar a vontade de Deus quanto às vidas que devem trazer ao mundo, e para realizar seus maus desígnios, não hesitam em cometer os crimes mais hediondos. Aos olhos de seus semelhantes, podem desfrutar de certo respeito, podem ser consideradas pessoas tementes a Deus e virtuosas. Podem trabalhar ativamente na igreja ou até ser conhecidas como pilares de sua paróquia. Mas, aos olhos daquele que lê os corações dos homens, são culpadas de abominações secretas que clamam ao céu por vingança e de um abuso sacrílego dos sacramentos. E por fim, há quem viva em pecado mortal por meses e muitas vezes anos, e durante todo esse tempo recebe os sacramentos indignamente, só porque tinha vergonha ou medo de confessar um pecado grave. Suposto que você se encaixe numa dessas classes de pecadores aqui descritas, então você deve, de uma vez por todas, entender que nada sob o céu pode salvá-lo do fogo eterno do inferno, a não ser uma conversão completa e perfeita. Não há outro meio de salvação para você. Você deve se arrepender e obter de Deus o perdão pelos seus pecados. Mas agora surge a grande questão: como se dará essa necessária conversão? Se no passado os chamados meios ordinários da graça de Deus não conseguiram trazê-lo ao bom senso, há alguma esperança de que o façam no futuro e o façam buscar a reconciliação com Deus? Nada é mais improvável. Cada novo pecado que você comete amplia o abismo que o separa de Deus, e cada novo sacrilégio endurece ainda mais seu coração, até que ele se torne tão insensível que até mesmo o milagre mais surpreendente poderia deixá-lo indiferente. Que coisa séria isso aqui, né, gente? Para se convencer disso, estude o caso de Judas. Ele se perdeu, embora fosse companheiro de nosso Senhor e apóstolo. Apesar da proximidade com o autor da salvação, sua infidelidade à graça o levou a trair o Mestre e a dar fim à vida com o suicídio. Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. O miserável destino desse infeliz discípulo poderia facilmente ser também o seu. Sem uma graça excepcional de Deus, mesmo no leito de morte, você poderia não se converter,
pois a recepção dos últimos sacramentos não garantiria de modo algum que você se arrependeu de verdade, e assim seu destino estaria selado de maneira irrevogável. Contudo, felizmente para você, apesar da sua desobediência, Deus o ama demais para abandoná-lo a tal destino miserável. Ele faz de tudo para salvá-lo, até contra sua vontade perversa. Todavia, ele sabe muito bem que o estado de sua alma é tão desesperador que, que tratamentos heróicos e remédios terríveis devem ser usados para que você seja salvo da morte eterna. Daí, as atuais aflições que estão lhe causando tanto sofrimento. Essas dores agudas e lancinantes, bem como o pesar e a angústia que você está enfrentando, têm o propósito de levá-lo a refletir com seriedade sobre os sofrimentos infinitamente maiores que são infligidos à alma e ao corpo do pecador condenado no inferno, sofrimentos de duração interminável. Essas agonias prolongadas, que dia e noite não lhe dão descanso, são indispensáveis para despertá-lo do estado de pecado e fazer com que você implore por misericórdia, graça e salvação antes que seja tarde demais. Deus não deseja vê-lo sofrer, e é somente com relutância que ele o aflige. O grande amor dele por você o constrange a agir dessa forma. E como é movido pelo amor, ele não enviará mais dor do que o necessário para a cura de sua alma e a restauração de sua saúde. Ele usa a medida exata, nem mais nem menos, assim como um cirurgião habilidoso corta apenas o tecido doente que considera necessário para salvar a vida do paciente. Isso explica aquela grande perda financeira ou a completa ruína de um próspero negócio que o reduziu a um estado de pobreza e necessidade. A triste perda que arrancou de você um dos vários filhos queridos, ou do esposo ou esposa adorada, ou o acidente desastroso ou doença prolongada que o mantém estirado numa cama com dores incessantes por semanas e talvez meses. A perda da boa reputação devido a fofocas maldosas, calúnias ou difamação, o afastamento de amigos causado por algum mal entendido ou pelo malicioso conluio de inimigos, o ciclo de doenças em sua família que acumula contas de remédios e farmácias. Estes são sinais, não da ira de Deus, mas de seu amor paternal por você e de seu ardente desejo de resgatá-lo por todos os meios do perigo da perdição eterna que você mesmo escolheu. Ele quer salvá-lo e vê-lo eternamente feliz com ele no céu. Seja sensato, então, e aceite essas cruzes com a disposição adequada, para que elas cumpram plenamente o propósito para o qual foram enviadas. Elas o levarão à verdadeira conversão. Elas o ajudarão a conceber um sincero arrependimento por seus pecados e a buscar o perdão no sacramento da penitência. Assim, aqueles remédios extremamente amargos e nauseantes que o médico celestial está administrando a você salvarão sua alma dos infindáveis tormentos do inferno. Amém. Amém. Que coisa profundíssima. Profundíssima isso aqui. Fantástico. Fantástico. Olha só. eh, eu ia falar alguma coisa aqui, dar um recado antes de sair, mas eu esqueci. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Nós faremos uma leitura de um outro livro também. Eu sempre vou sugerir que a gente faça isso aqui, tá certo? Sempre vou sugerir livros pequenos, assim, que a gente consiga terminar em 15 dias, 18 dias, lendo 3 páginas por dia, fazendo as nossas reflexões, crescendo juntos, né? A Aparecida está perguntando como chama esse livro? Por que devo sofrer? São 15 razões que explicam
Por que eu devo sofrer? Então nós já estamos na oitava, chegamos no meio do livro, né. Amanhã é a nona razão. Chegamos no meio aqui, ó. Então é bem rapidinho, reflexões curtas, profundíssimas, que nos fazem realmente, refletir sobre a nossa conduta, a nossa vida espiritual. Vai nos formando, né, nos conscientizando da necessidade de arrependimento e de arrependimento sincero. Para isso, você precisa pedir ao Senhor. Pedir ao Senhor que te dê a contrição sincera dos seus pecados, que mostre a você de fato quão malicioso você é, ou melhor dizendo, nós somos, né? Que Ele nos mostre, que Ele nos converta, ainda que nós estejamos ainda apegados a algum pecado de estimação, ainda que a nossa vontade seja fraca, nos dirigir ao Senhor, olhar nos olhos de Jesus e pedir que Ele de fato nos converta, que Ele nos mude. Nós não queremos ser, de jeito nenhum, longe de nós, Deus nos livre, estes sepulcros caiados, que estão na igreja, adorando o Senhor, rezando o texto, rezando a coroa das lágrimas, rezando a liturgia das horas, mas que por dentro não têm uma vida sincera de amizade com Deus. Nós não queremos ser estas pessoas. Nós queremos que a nossa fé seja de fato sincera, que o nosso amor seja sincero, que não seja um simples apego, sabe? Mas que seja de verdade, assim, sem, sem subterfúgio, mas que seja de verdade. Mas para isso, nós precisamos fazer uma coisinha, perseverar e exercitar isso. Não basta rezar só hoje, nem rezar amanhã somente, ou algumas semanas. É preciso perseverar assim anos, anos, anos. Perseverar mesmo, até o final das nossas vidas, tá certo? Então é isso. Fiquem todos com Deus. O autor do livro, Padre Francis Hamler. Padre Francis Hamler. É verdade, Fátima, esse livro é um tesouro. Então é isso, tá bom? Vamos perseverar juntos em oração. Esse aqui, ó, o pessoal aqui eu não mostrei aqui pro pessoal do Instagram, aqui, Por que devo sofrer? Editora CDB. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui também. Aqui, ó. Por que devo sofrer? Tem no site lá, tá bom? Basta passar no site e fazer o pedido, tá? Nós vamos fazer a leitura de outros também. Eu já até tenho assim em mente o que tem um que eu tenho certeza que a gente vai fazer aqui, porque eu sempre falei desse livro que é um dos assim, da minha, lista de 10 livros espirituais, esse tá o primeiro ou segundo lugar, talvez o primeiro lugar, assim, tá bom? Eh, a Marley está perguntando: "Eu gostaria de participar do grupo no WhatsApp". Marley, não é um grupo, é uma lista de transmissão. Então eu vou colocar aqui o WhatsApp novamente, para quem quiser entrar, basta mandar mensagem no WhatsApp e falar assim, ó: "Olá, eu quero participar", e receber o conteúdo, eh, da Coroa das Lágrimas, da Liturgia das Horas, os textos que a gente envia, os links, tá bom? Basta mandar mensagem para aí, tá? Alguém pediu o link da aula do Padre Paulo. Eita, onde é que tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para mandar para vocês o link da aula do Padre Paulo. Olha, faz assim, eu mandei o link da aula lá no WhatsApp. Uma galera recebeu. Se você não recebeu e quer receber, manda mensagem nesse WhatsApp aí que a gente manda para você, fica mais fácil, tá bom? Fica mais fácil. A Fátima disse que comprou no Centro Dom Bosco o livro. Isso, Beatriz, eu mandei lá no
no WhatsApp, basta mandar mensagem, o número é esse aí, ó, 77999902134, tá. Aí eu mando lá o link, tanto o link da aula do padre Paulo Ricardo, que é uma aula, esplendorosa, ó, a Terezinha tá dizendo que recebeu, quanto do que esqueci. Acho que é isso, né. Então tá bom. Logo, logo a gente termina hoje é que dia? 25. A gente termina a antes do final do mês, a gente termina a leitura desse, eh, e aí eu já vou mandar também hoje o próximo livro, tá bom? Porque quem quiser já se adiantar, já se preparar aí, já pode se organizar. Vai ser sempre assim, ó gente, livros pequenos, não precisa ser um livro muito grande. Aliás, se for um livro grande, eu vou fazer sempre como o Tiba estava fazendo, né, eh, pegar um trecho apenas ali, para a gente fazer a reflexão. O Hayden está dizendo: "O equívoco do rapaz foi providencial", porque Deus sempre tira um bem, né, maior, né. Deus sempre tira um bem maior, então sempre a gente aproveita para esclarecer, esses pontos que porventura não estão tão claros assim, né. Tá bem, então é isso, a gente se encontra amanhã, com a graça de Deus, na liturgia das horas. Vamos rezar, meus amigos. Será que nós teremos uma outra peregrinação? Será que nós iremos fazer os caminhos de São Paulo Apóstolo? Será? Vamos colocar isso em oração, né? Os caminhos de São Paulo Apóstolo na Grécia. Será? Então vamos ver. Eu acho que essa galera aqui, ó, a Selma ó, a Selma colocou: "Tô sabendo". Eu acho que o nosso grupo, assim, é um grupo tão entrosado, né, que, assim, naturalmente as coisas vão acontecendo, né, naturalmente as coisas vão acontecendo. A Eli tá dizendo: "Darley, vamos ver ler Imitação de Cristo". Imitação de Cristo não é um livro para ser lido, assim, de forma sequenciada, porque ele é um livro, que precisa ser lido com muita calma, não dá para pegar, assim. Ele é o tipo de li ele é como se fosse um livro de filosofia. Como é um livro de filosofia? Filosofia profunda, você pega um trecho e medita meses. Um livro de filosofia é assim, não é um livro que você conclui rápido. Esse livro que é um clássico, um tesouro, que é a Imitação de Cristo, é o tipo de livro para a vida toda e que deve ser lido assim, devagar, muito devagar, e refletindo sobre cada página, assim, semanas, sabe. Tem livro que é assim, que não dá, tem livro que é livro para consulta, que você não vai ler, que você só vai pegar para fazer algumas consultas. Tem livro que uma leitura mais fluida, né, uma biografia, por exemplo, né. Tem livro que ele precisa ser lido de forma sequenciada, veja, esse aqui é um deles, porque já coloca as 15 razões, então você precisa pegar uma logo de cada vez, né, para ler em sequência, tá bom? Então é isso. Então vamos rezar para ver se a gente, eh, vai fazer os caminhos de São Paulo apóstolo, né, seria maravilhoso. Todos nós lá de novo. Nossa gente, vamos colocar isso em oração, tá? Para que o Senhor confirme, né, e que isso de fato aconteça, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, às 7h30 para a gente rezar a liturgia das horas, as laudes, e a gente já acorda, já levanta, rendendo ao Senhor os primeiros louvores, né? E depois às 22h para a gente rezar a coroa das lágrimas e o 10º dia da quaresma de São Miguel. Amém? É isso aí, Selma. Um forte abraço, até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam que vai até meia-noite as inscrições para o curso Pai de Verdade do nosso amigo Tiba Camargos, o dono da casa.
Um forte abraço. Tchau, tchau.